Você pode sentar um pouquinho. Aleluia. Que coisa boa é congregar. Certa vez nós estávamos nos preparando para viajar de Teresina para Campina Grande. E todas as vezes que a gente ia viajar, a Judivan dizia, tem que levar o carro para alinhar e balancear. Tem que levar o carro para alinhar. E eu disse, mas por que toda viagem tem esse moído? Ele disse, porque é um carro desalinhado e não estando balanceado, pode causar acidentes e a gente não chega lá. Você sabe o que o congregar serve para quê? Para te alinhar, te balancear, para você chegar no destino que Deus quer que você chegue. Porque se você não for alinhado e balanceado, você corre um sério risco de se perder, sofrer um acidente e até morrer antes do tempo. Então hoje vai ser uma noite de alinhamento. Você gosta de ser alinhado? Sempre que Deus nos alinha, é visando mesmo, Deus nos mostrando, eu quero que você chegue ao seu destino. O destino que eu tenho para você. E eu quero que você, glória, aleluia. Eu quero que você comece abrindo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13. Romanos é a carta da justiça. Quantos justos tem aqui? Então, essa carta foi escrita para nós, não foi escrita para quem não foi justificado pelo sangue de Jesus, mas foi escrita para mim e para você que já fez de Jesus Senhor da nossa vida. E Paulo começa falando aqui nessa carta, no verso 1, ele começa trazendo algumas instruções para nós, e ele diz assim, todo homem. Né? A gente sabe que quando ele fala todo homem, ele não está falando só o homem do sexo masculino, mas a raça humana. Romanos 13. Então ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vocês estão me ouvindo bem? Então o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que existe autoridade. Sabe que onde você vai existe uma autoridade? E essas autoridades, a Bíblia diz que foram constituídas por Deus. O fato delas serem constituídas por Deus não quer dizer que foi Deus que colocou elas no cargo. Porque o que é que acontece? Deus cria o cargo e quem coloca no cargo são homens. Por exemplo, Deus criou o cargo de governador, de presidente da república, de pastor, de marido como autoridade, de pai e mãe, né? Mas esse cargo, ele foi criado por Deus, mas quem coloca a autoridade nesse cargo somos nós. Lembra que você votou para presidente? Né? No dia da eleição de presidente, Deus não enviou os anjos do céu para votar, para colocar Dilma lá, foi você mesmo. Vocês estão aqui? Então, o que acontece? Se Deus criou o cargo de autoridade, as autoridades que a gente coloca lá, está ligada a Deus pelo cargo. Por mundana que ele seja. Diga um amém. Amém, gente? Então, o Paulo está dizendo isso. Olha, não existe autoridade que não proceda de Deus. Então, diga comigo, os cargos de autoridade. Foi Deus que criou. Aí ele diz no verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, o que acontece? É muito comum a gente ver pessoas resistindo às autoridades que estão nos cargos. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que quando você se opõe a uma autoridade, você está resistindo não à pessoa que está lá, mas a uma ideia do próprio Deus. E isso é muito sério. E como é que a gente resiste a uma autoridade? Você sabe que a gente não resiste a uma autoridade só gritando com ele, ou só desconsiderando ele com palavras? Deixa eu te dar um exemplo. Judas se opôs à autoridade de Jesus como uma autoridade enviada por Deus. E como foi que Judas se opôs a essa autoridade? Se chateando porque uma mulher resolveu honrar Jesus. O fato da mulher ter honrado a vida de Jesus como autoridade trouxe uma certa chateação para Judas. E Judas simplesmente disse, rapaz, para que esse estrago? A gente tem outras prioridades. Sabe, querido, você resiste a uma autoridade quando você vê alguém querendo fazer alguma coisa pela autoridade e você fica chateado. Porque eu vou te dizer, tem gente que pode fazer e não faz. E fica chateado com quem se levanta para fazer.
Então, a gente tem que ter cuidado para não estar se opondo às autoridades, falando mal de autoridade, sabe, queridos? Por que o cuidado? Porque a Bíblia diz que quem se opõe à autoridade, ele diz, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, todas as vezes que você se opõe a uma autoridade que está com um cargo, você está trazendo para você condenação. Você não está trazendo condenação para a autoridade, mas para você. E aí, queridos, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito comum ver pessoas dentro da igreja nascidos de novo. Como eu disse para você, essa carta foi escrita para os nascidos de novo. Já nasceram de novo, já carregam o Espírito Santo, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas vivem numa vida onde nada funciona. E você sabe que morte não é só bater as botas e partir para a glória? Se fosse, seria bom demais, porque lá é incomparavelmente melhor. Morte, querida, é ter uma vida aqui na terra onde nada funciona. É pior do que ir direto. Vocês estão entendendo? Então a gente vê muitas pessoas aqui na terra se opondo à autoridade. Aí você olha para as finanças dele, não dá certo. Abre um negócio, não dá certo. O casamento não dá certo. A criação dos filhos não dá certo. Vive doente, vive triste. E quando você vai ver o foco, você vai ver, está se opondo à autoridade. Sempre olhando para uma autoridade sem querer. É mulher falando de marido, porque marido é autoridade. Constituído por Deus. Aleluia. Embora você tenha colocado ele nesse cargo, porque quem escolheu foi você, mas ele é autoridade. Vocês estão entendendo isso? Aí a gente vê muito filho se opondo a pai e mãe, muita ovelha se opondo a pastor, muitos crentes se opondo a governo, a presidenta, a isso e falando mal. E quando você faz isso, isso é uma desgraça para a sua vida. Porque você está trazendo para você, não é Deus que está te condenando, mas você está trazendo para você essa condenação. E, queridos, é triste você mesmo impedir que sua vida flua. Aleluia. 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 Amém, gente? Vocês estão aqui mesmo? Aí o que é que acontece aqui? Ele diz, não é? Ele começa a falar de autoridade, e ele diz no verso 5, é necessário, diga comigo, é uma necessidade. Não é uma opção. É uma necessidade, queridos. Ele diz, é necessário que você se sujeite às autoridades. Não é? E a gente vê ele falando mais algumas coisas aqui. Mas no verso 7 ele disse, paga a todos o que lhe é devido. A todos quem? As autoridades que existem. Ele diz, olha, sabe que você deve algo às autoridades. E o que é que você deve às autoridades? Não é sua língua ferina. Aleluia. Se você anda falando mal de presidente da república, de governador, de político, eu quero te dizer, sai dessa desgraça. Porque você está trazendo condenação para você. Porque você não está resistindo a ele, porque ele nem sabe que você existe. Você está resistindo a uma ideia de Deus. Sabe, queridos, quando a gente estuda esse assunto, inclusive é um assunto do rema, submissão e autoridade, que a gente vê que certa vez Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos era governador na época. E Pilatos estava querendo, junto com o povo, crucificar Jesus. E de repente Jesus sempre calado, sempre sem abrir a boca para difamar ou para dizer qualquer coisa com Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e diz, você não diz nada? Deixa eu te dizer, sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te prender? E você fica calado. Ele disse, pois é, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então, quando Jesus disse isso a Pilatos, ele estava querendo dizer, eu sei que existe uma autoridade na sua vida. E essa autoridade que existe na sua vida foi meu pai que deu. Você pode até não merecer, mas porque isso é a ideia do meu pai, eu honro você por amor a ele. Querido, você sabe por que a gente respeita a autoridade? Não é porque elas geralmente, elas podem até não merecer. A gente respeita porque é a ideia de Deus e Deus merece que você respeite aquilo que ele cria. Aleluia. Aleluia. E se você não está disposto a respeitar o que o próprio Deus criou, eu quero te dizer, não espera que tua vida avance. Porque você pode rachar o bico de confessar que vai ter o melhor ano da sua vida. Se você tem alguma coisa contra a autoridade, você não vai sair do canto. Aleluia. Aleluia.
Amém? Então, aí Paulo diz assim, olha, dá às autoridades o que você deve a ele. E o que é que você deve a ele? Né? As autoridades do governo, a gente deve tributo, a gente deve imposto. Então, quando for pagar imposto, não fala não, querido. Faz isso rendendo graças ao Senhor, porque maior é Deus que pode te dar o retorno 100 vezes mais. Porque todas as vezes que a gente decide honrar a palavra de Deus, pode ficar pronto que Deus também vai te honrar. Porque Deus diz na palavra dele, aqueles que me honram, eu também o honrarei. Se você faz por honra essa palavra, pode ficar pronto pela própria honra do Deus na tua vida. Mas ele disse, mas aqueles que não me honram, ou seja, não honram a minha palavra, serão desmerecidos. Ou seja, tem coisa que você merece, mas por você não honrar a palavra, você perde a bênção. Vocês estão entendendo? Então vale a pena ficar do lado de Deus. Porque do lado de Deus a gente sempre vai estar do lado mais forte. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Já prestou atenção? E o lado mais fraco nem é de papai. Aleluia. Então ele diz, olha, faz o seguinte, paga o que é devido às autoridades. Pague tributo, pague imposto. E tem mais uma coisa, pague também respeito e honra. Diga comigo, respeito e honra. Querido, me responda uma coisa. Falar mal de autoridade é respeito? E contar piada sem graça e se acabar de rir falando mal de político, sei lá, de quem quer que seja, isso é honra? E por que você faz? Aleluia. Deus pede às autoridades, diga comigo, respeito e honra. E eu falei isso aqui tudinho para... hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre honra. Sabe, amados, eu não sei sobre você, se você conhece a autoridade que você tem no nome de Jesus. Você conhece? Você sabe que o nome de Jesus tem todo poder? Você sabe que na Bíblia está falando 200 vezes sobre autoridade e poder? Mas na mesma Bíblia que fala de autoridade e poder, está falando 9.846 vezes de submissão. Isso quer dizer que a submissão tem que ser mais vivenciada do que a autoridade que você usa no nome de Jesus. Ou seja, você precisa se submeter 50 vezes para usar a autoridade no nome de Jesus uma vez. Então, quem não está disposto a honrar pai e mãe, a se submeter a pastor, a se submeter às autoridades, querido, não pode usar a autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí, o que acontece? A respeito de honra. O que é honra? Diga comigo, olhar favorável. O que é desonra? Tratar a autoridade como alguém comum demais. Né? Ele é um dos nossos. Aquela coisa de se relacionar com a autoridade que Deus mandou para você, de uma forma, querido, como se, sabe, tanto faz ele estar como não está, tanto faz ele ser o primeiro da fila como ser o último, né? Sem nenhuma consideração. Isso é tratar a autoridade como comum, isso é desonra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz se sujeita às autoridades, eu entendo que Deus jamais nos pediria algo que fosse nos prejudicar. Quem concorda comigo? Amado, quando a Bíblia diz mulheres se submetam aos seus maridos, se submetam às autoridades, Deus não está, em hipótese alguma, pensando em te prejudicar. Ele está pensando em te proteger. Porque se Deus quisesse te prejudicar, Ele não teria mandado nem Jesus. Mas Ele mandou Jesus e pede para você se submeter, porque Ele tem uma grande bênção para você. E tem gente que tem uma dificuldade em se submeter. Mas deixa eu te dizer, submissão não é algo prejudicial. Aleluia. Diga, é uma grande bênção. E tenha cuidado com o diabo, com Satanás. Porque essa palavra Satanás quer dizer pelo avesso. O que isso quer dizer? O diabo, ele é especialista em pegar aquilo que te prende e mostrar para você que é liberdade. E aquilo que te liberta, ele mostra para você que é prisão. Por quê? Porque ele tem uma ideia completamente distorcida, oposta a Deus. Aquilo que Deus fez para nos libertar, o diabo tenta mostrar para você, isso é uma prisão. Para que você precisa se submeter? Só que aos olhos de Deus é liberdade. Vocês estão entendendo isso?
E aquilo que o diabo mostra para você como liberdade, rapaz, você não tem satisfação para dar a ninguém, não. Isso é uma prisão espiritual para você. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, é muito sério. Aleluia. Por isso que você está aí tão sério. Aleluia. E aí, queridos, a gente precisa entender essas coisas. Então, o que é honra? Diga comigo, olhar favorável. Agora, o que é que eu quero te dizer com honra? Você sabe que, olha, estudando a vida de Jesus, nada conseguiu parar Jesus. As tempestades não pararam Jesus. O diabo não parou Jesus. A morte não parou Jesus. A pouca comida não parou Jesus. A falta não parou Jesus. Só teve uma coisa que paralisou o poder de Deus através de Jesus: desonra. Então só tem uma forma de você parar o que Deus tem para fazer na sua vida: desonra as autoridades que existem na tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu ouvi a história de um homem, lá no Rio de Janeiro, um pastor. Ele disse que estava morrendo, ele teve uma embolia pulmonar. E eu posso imaginar o quadro, porque meu pai morreu de embolia e eu estava lá bem na hora. Então eu sei exatamente o que é você ver uma pessoa morrendo com embolia pulmonar. E ele disse que teve um quadro de embolia pulmonar. E ele, no quarto dele, ele disse que viu a morte chegando. Ele disse que viu o reino do Espírito se abriu. E ele viu um anjo chegando, e ele sabia que era o anjo da morte. Ele disse, eu sabia, porque sabia, que ele estava vindo ali só para me conduzir mesmo, né, para a vida eterna. E ele disse que na hora, ele lembrou da palavra de Deus, e ele disse que ainda, ofegante, ele conseguiu falar. Ele disse, Senhor, eu honrei meu pai e minha mãe. E a sua palavra diz que quem honra pai e mãe tem longos dias aqui na terra. E ele disse que na hora que terminou de falar com muita dificuldade, queridos, tudo mudou, o anjo desapareceu e ele levantou da cama completamente curado. Você sabe o que é que honra traz? Vida para você. Honra te livra da morte. Por que é que tem tanto jovem, querido, morrendo cedo? Desonra, principalmente a pai e mãe. Porque a Bíblia garante que quem honra pai e mãe não só vive muito, como prospera. Então o título dessa ministração é Como se manter próspero. Porque, querido, próspero você é no dia que você nasceu de novo. Agora, você manter isso só tem uma forma, com honra. Aleluia. 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 Amém. E deixa eu te mostrar como desonra parou Jesus. Paralisou. Quer paralisar o poder de Deus na tua vida? Desonra. Amado, como eu disse, olha, em todo lugar que você chega tem uma autoridade. Se você chega no colégio do teu filho, tem uma autoridade lá. Se você chega no hospital, tem uma autoridade lá. Se você chega na igreja, tem uma autoridade lá. Se você chega num guichê de uma companhia aérea para viajar, tem uma autoridade lá. Então, deixa eu te dizer, não chega no lugar querendo mandar, não, porque você não é autoridade lá. Porque a gente vê um monte de crente bocudo, chegando nos cantos querendo mandar. Isso é uma vergonha para o evangelho, porque você não está honrando a palavra de Deus. Baixe sua bola, chegue no lugar querendo se submeter. Porque na hora que você chegar querendo se submeter, o Espírito Santo pega com você e te abençoa. Você já prestou atenção quando você chega num canto querendo botar bocão? As coisas fecham para você. E quanto mais você se irrita, entra na carne. Porque a coisa feia é crente carnal. Porque carne fede. Aleluia. Mas a gente vê um monte de crente chegando nos cantos querendo mandar. Eu te pergunto, você foi constituída autoridade lá? Aleluia. Você sabe que existe autoridade até no governo constituída através de concurso público para denunciar roubo dos políticos? Se você não é um concursado desse, querido, deixa eu te dizer, fique na sua. Aleluia. Diga, eu estou sendo alinhado. Diga, e balanceado também. Deixa eu te mostrar em Marcos no capítulo 6.
Aleluia. Hoje é a palavra da salvação. Marcos capítulo 6. É uma mensagem como essa, amado, que faz você ter uma semana gloriosa. Às vezes a gente está num culto que a gente dá tanto glória a Deus e aleluia, que esquece de ouvir o que Deus está dizendo. O que Deus está instruindo para a semana toda. Só que essa instrução aqui é para a sua vida toda. Amém. Sabe que Jesus nunca foi a lugar nenhum se ele não tivesse um propósito? Ele só ia guiado pelo Espírito. E quando o Espírito Santo guiava ele, é porque tinha um propósito lá. Então Jesus foi para esse lugar, diga comigo, com um propósito, guiado pelo Espírito. Aí diz no capítulo 6 de Marcos, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvintes se maravilhavam dizendo, olha a honra. O que é honra? Olhar favorável. É você olhar para uma autoridade enviada por Deus e dizer, meu Deus do céu, eu honro, eu olho para ele favoravelmente. E aí chega a honra para Jesus. O povo dizendo, que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Só que no versículo 3 entra a desonra. Diga comigo, entra a desonra. E como é a desonra? Aquela coisa de tratar a autoridade muito comum. Aí os que desonraram olharam para ele e disseram, rapaz, isso não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs. Em outras palavras, rapaz, ele é um da gente, a gente brincou no terreiro com ele, jogou, sabe, peteca, e é tudo farinha do mesmo saco. Vocês estão se admirando de um homem que se foi criado com a gente. Diga comigo, desonra. Sabe, amado, tenha cuidado para você não estar tão próximo de uma autoridade ao ponto de nem honrar mais ele. Porque ele é tão teu amigo que você já olha para ele assim, é daqui de casa, entra e sai, e você nem sequer tem um olhar favorável. Isso é uma desgraça para a tua vida. Saiba separar as coisas. Aleluia. E simplesmente a Bíblia diz, aí Jesus vai e diz no verso 4, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e os seus. Você sabe que aqui Jesus não está criando uma doutrina para desonrar profeta de casa? Tem gente que pensa que Jesus criou uma doutrina, a maior doutrina de todos os tempos, desonre todos os profetas de casa. Não, ele estava se lamentando. Diga comigo, ele estava lamentando a desonra. Era só isso. Ele simplesmente estava lamentando, que pena que profeta de casa para você não tem honra. Por que ele estava lamentando? Pelo versículo seguinte. Porque a Bíblia diz no verso 5, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Sabe, queridos, a Bíblia não diz que ele não quis. Ele simplesmente não pôde. Você está vendo que ele pôde tudo? Ele pode multiplicar, ele pode parar o vento, ele pode paralisar Satanás, ele pode tirar, expulsar demônio, ele pode curar cego, ele pode tudo. Ele só não pôde aonde as pessoas não olharem para ele com honra. Então deixa eu te dizer, quando você olha para uma autoridade com desonra, até aquele que é no teu trabalho, você paralisa as bênçãos de Deus na tua vida. Porque Deus quer fazer, mas não pode. Porque a desonra não deixa Deus fazer, mesmo Ele querendo. Aleluia. Diga comigo, Jesus não pôde. Não, mas diga como quem comeu hoje. Diga, Jesus não pôde. Não é que Ele não quis. E sabe, amados, a gente só pode dizer que não pôde fazer algo se pelo menos a gente tentou. Deus é tão bom que eu acredito que Jesus ainda tentou. Porque eu só posso dizer para você, eu não pude tirar esse púlpito daqui depois de eu ter tentado, concorda? Então, quando a Bíblia diz que Jesus não pôde, eu acredito que ele ainda tentou. Mas o tratar dele como alguém comum demais. Ninguém olhou para ele como uma autoridade enviada por Deus. Vocês estão entendendo isso? Tenha muito cuidado quando seu pastor estiver pregando. Porque o fato dele estar aqui pregando, trazendo uma instrução de Deus para a tua vida, e tu está pensando no lanche que o menino vai levar para o colégio amanhã, ou como vai pagar o material escolar dele, é uma desonra. E aí Deus quer fazer as coisas na tua vida e não pode. Aí, queridos, vendo essas coisas, a gente entende
Por que eu estou ouvindo essa palavra de prosperidade, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus dá, que abre a porta, que tem acesso, e que Ele faz, e que a graça está comigo, e que a glória maior está aqui, e eu não estou vendo nada acontecer? Pode olhar que tem uma semente de desonra dentro de você. Porque, querido, deixa eu te dizer, uma coisa eu aprendi, naquilo que as coisas de Deus não acontecem na minha vida, Deus é inocente. Tem um culpado na história e não é Ele. E entre ele e eu, o erro de lá para cá não é de jeito nenhum, só pode ser daqui para lá. Aleluia! Pode dar um amém, pelo amor de Deus. Eu estou empolgada com sua animação. Estou com vontade de correr. Aleluia! Aleluia! Sabe, querido, você pode dizer, Rosana, eu não concordo com nada disso. Amado, o negócio é o seguinte, um dia eu estava pensando a respeito disso, porque geralmente quando a gente vem ministrar, a gente ora, né? Quem gosta de estudar, tem todas as versões de Bíblia que você pode imaginar, todos os dicionários a gente investe, eu pelo menos invisto muito no estudo, invisto mesmo, compro muito livro, compro muito dicionário. E a gente investe, e a gente estuda, e lê um versículo numa Bíblia, e lê no outro, e procura no dicionário o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Depois que está tudo pronto, a gente ainda racha o bico de orar para saber se é isso mesmo que Deus quer. Quem prega pode concordar comigo? Aí, geralmente, depois da gente se desgastar, porque a Bíblia diz, aquele que ensina, esmere-se. Ou seja, se desgaste para fazer isso. Aí a gente chega aqui, mas a gente chega esmerado, passou no esmeril, está afiado, mas a gente chega para pregar para uma plateia que passou a tarde assistindo Faustão. Que passou a tarde na internet. Que passou a tarde no Facebook. Ou mandando mensagem de WhatsApp. A gente chega para pregar para pessoas, querido, que varou a madrugada, navegando na internet, dormiu até meio-dia, porque era domingo, ou foi para a praia, e que não abriu nem a Bíblia. E geralmente é essas mesmas belezas que não abrem nem a Bíblia, que vai ouvir uma palavra dessa que tem a coragem de dizer, eu não concordo. Mas você não tem o direito nem de ficar calado. Você só tem o direito, aliás, de ficar calado, porque você só pode não concordar com algo depois que você estudou para tirar suas conclusões. Se você não abre nem a Bíblia, amado, não diz que não concorda não, porque você não tem esse direito. Aleluia. Aleluia. Amém? Então vá se desgastar para estudar. Quando você estiver no nível de discordar, a gente conversa. Aleluia. Aleluia. Então, você concorda com essa palavra? Isso me mostra o nível de dia que você teve. Aleluia. Então, simplesmente, a Bíblia diz que ele não pode fazer ali nenhum milagre. Diga comigo, nenhum. Amados, quantos de vocês sabem que a vontade de Deus é pipocar milagre na nossa vida toda hora? Isso, Deus tem dificuldade disso? Tem não. Mas Deus está querendo e não pode, ó. Por causa de desonra. Aleluia. Aleluia. Diz que ele não pode fazer ali nenhum milagre. Diga comigo, nenhum. O que é que ele pode fazer? Ele diz, se não curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não é isso que a gente vê no culto. Eu acho que os nossos cultos, a gente tá craque de ver isso, né? De ver curando uns poucos enfermos através da imposição de mãos. Mas e os milagres? Gente, e os milagres? Aleluia. 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 E os milagres que a gente precisa ver? E o milagre só não se manifesta numa atmosfera onde alguma desonra há. Né, queridos? E a gente precisa estar muito claro diante de nós. Quem são as autoridades na minha vida que Deus constituiu? Então eu preciso ter um olhar favorável para eles. Aleluia. Amém, queridos? Agora, isso é tão sério que veja o que Jesus disse aqui. Por favor, Lucas. Vamos ver aqui o que Jesus está dizendo que é melhor, né? Porque eu acho que Jesus dizendo, você aceita tudo.
Eu espero. Aleluia. Desonra, querida, é uma mazela. Sabe, existem coisas que a gente faz na nossa vida que é igual você usar um controle remoto, né? Às vezes você está no sofá e você usa o teu controle remoto. Na hora que você põe o dedão lá, naquele botão, você não vê nada saindo dele. Mas muda o quadro da televisão. Muda o canal. Não é assim? Sabe que desonra é assim? Às vezes pula uma desonra do teu coração a respeito de uma autoridade, né? De um marido, de um pai, de uma mãe, de uma autoridade no governo. E pula aquela desonra e você não vê, sabe, é invisível, você não vê nada acontecendo. Mas aquela atitude mudou o canal da tua história. E a gente que é crente, a gente devia estar mais acostumado com as coisas invisíveis, porque nós somos seres espirituais. E a gente está dando muita atenção ao que a gente está vendo, pegando, cheirando e tocando. E está esquecendo dessas atitudes invisíveis que está mudando o canal da nossa vida. Eita glória. Aleluia. Aleluia. E quando eu estou falando de honra, eu não estou falando de bajulação. Rosana, qual a diferença entre honra e bajulação? Geralmente, bajulação é quando você se aproxima da autoridade para tirar proveito daquela autoridade. Vocês estão entendendo? Não, eu vou fazer para ele me dar um cargo. Isso é bajulação. Porque honra é aquilo que a gente faz em favor do outro, independente do que ele possa nos dar. Aleluia. Aleluia. E o que é que ativa os milagres? Diga comigo, honra. Deixa eu te mostrar algo aqui. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga, né? Congregando como você está aqui. Leu o livro, a Bíblia, né? E ele disse algo interessante. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Porque para que Deus ungiu ele? Para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer literalmente, eu fui ungido para falar. E o que sai da minha boca sai para libertar. Porque o Espírito que está em mim vivifica as palavras que saem da minha boca e produz resultado e mudança na tua vida. Porque se um pobre escuta o que eu estou dizendo, ele deixa de ser pobre. Se uma pessoa está opressa e escuta o que eu estou dizendo, fica livre. Amém? Em outras palavras, era isso que Jesus está dizendo. Eu tenho uma unção para falar. Se você der atenção, o que eu estou falando vai trazer libertação para a sua vida. Diga comigo, eu estou num culto de libertação. Agora, o que é que eu acho mais tremendo? É que, após ele ter dito isso, ele vai fazer o primeiro sermão dele debaixo dessa autoridade. Gente, ele disse lá na sinagoga, olha, eu fui ungido para falar, viu? O Espírito Santo está sobre mim. A Bíblia diz que quando ele disse isso, ele assumiu a cadeira que era dele. Ou seja, ele ocupou o lugar que era dele. E depois que ele fez isso, eu vou te mostrar qual foi a primeira pregação que ele fez. Sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus não poderia, debaixo dessa inspiração do Espírito, já falar sobre oração? Ou sobre salvação? Não, queridos, olha só o que ele pregou. Quando ele declarou para o povo que estava ungido para pregar, e o que ele falasse ia trazer libertação. Presta atenção. Olha no verso 24, ele diz, e prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em outras palavras, a primeira pregação de Jesus, depois que ele fez o povo reconhecer que ele era ungido por Deus para trazer resultado na vida deles. Ele foi falar de honra. Obrigada pelo seu amém. Amém. Aí olha o que é que ele diz. Ele diz assim, olha, vocês não recebem os profetas de casa, mas olha o que é que ele diz no verso 25. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias,
quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra, e a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Presta atenção a isso. Eu só quero te chamar a atenção para uma coisa. Jesus estava debaixo da inspiração do Espírito, trazendo uma mensagem que ia libertar, como ele mesmo tinha dito, a unção que está na minha vida é para libertar. E a primeira pregação que ele faz é ensinando, ele disse, olha, estão dizendo por aí, e o povo não tem costume de tratar profeta de casa com honra não. Mas eu quero dizer uma coisa, ele começa na verdade. Em outras palavras, sabe, o povo diz uma coisa, mas agora eu vou ensinar para vocês como é na verdade que as coisas acontecem. Sabe, ei, deixa eu te dizer quem era que estava ouvindo ele, os próprios discípulos. Querido, Jesus estava ensinando aos discípulos o que é honrar um enviado de Deus. Ou seja, ele estava ensinando aos discípulos a honrar ele. Você pode dizer, Jesus estava advogando em causa própria. Jesus era tão ungido, que ele era tão bem resolvido, que ele não tinha problema do que o povo fosse pensar dele. Porque eu vou te dizer, um pastor subir aqui para falar sobre honra, você vai dizer, está advogando em causa própria. Pois Jesus fazia isso sem problema nenhum. Porque, querido, quem está debaixo da unção não é amigo de ninguém, só de Deus. Aleluia. E aí Jesus começa a dizer, deixa eu dizer para vocês uma coisa, eu vou ensinar, o povo está dizendo aí que profeta de casa não tem honra, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve um homem ungido, que Deus, o próprio Deus enviou para a casa de uma viúva. E sabe o que ele estava querendo dizer? Vocês precisam aprender honra com essa mulher. Vocês precisam aprender o que é honra com essa mulher. E querido, olha, ele citou 2 casos aqui de honra. A viúva de Sarepta e Naamã. Só que eu vou lá para a viúva de Sarepta para você ver a lição que Jesus quer nos dar aqui. Vai lá para a 1 Reis, por favor, capítulo 17. Aleluia. O Senhor é tão bom. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus ensinando os discípulos, querida, a aprender com essa mulher. Você é discípulo dele? Está pronto para aprender com ela? Pronto. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Vamos aprender com essa mulher, porque ela é digna de que a gente aprenda com ela. A Bíblia diz assim. 1 Reis 17, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, diga, enviado por Deus, ungido, profeta de Deus, boca de Deus aqui na terra. Aí diz que ele foi para Sarepta e chegou à porta da cidade, e uma mulher estava lá, apanhando lenha. Ele chamou e disse, traga-me, peça-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão da tua mão. Aí ela respondeu, presta atenção, viu? Vamos aprender aqui o que é honra. Ela disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim. E para o meu filho, comeremos e morreremos. Aí Elias disse para ela, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, diga comigo, primeiro. Querido, sabe onde é que entra a honra? Nas tuas primícias. Aquilo que te sobra não é honra para ninguém. Nem para Deus, nem para os enviados dele. Porque eu vou te dizer, só quem é digno do resto é Satanás. Aleluia. Minha gente, tem gente olhando para mim com a cara tão feia neste mundo. Glória a Deus que eu não tenho medo de cara feia. Aí ele disse, primeiro, diga comigo, honra é primícia. Quem era que estava ensinando isso? Diga, Jesus, aos seus discípulos. Traga primeiro, não é? Para mim, depois você come. Amado, é muita ousadia, né? Não, pode, o que é que você tem? Só isso? Pois traz primeiro para mim. Aprende a honrar as unções que Deus coloca na tua vida. Aleluia.
Aleluia. Aí ele diz assim, você traz primeiro para mim e depois, diga comigo, depois. Você vai fazer para você e para seu filho. Então, honra sempre é o primeiro. Você já viu quando você vai numa festa de aniversário, que vão cortar o bolo, fica todo mundo esperando que o aniversariante vai dar a primeira fatia a quem? Porque aquela primeira fatia significa a quem ele honra. A segunda fatia não é honra para ninguém, querido. Porque honra tem que ser primeiro. Eita. E deixa eu te dizer, aqui nem está falando de Deus, está falando de um homem ungido. Porque Deus a gente nem se questiona, porque em Provérbios ele diz, honra ao Senhor com os primícias. Por quê? Porque toda honra provém de primeiro. Toda honra, só é honra se for primícia. Aleluia. 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 Aí ele diz, aí depois você faz. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Gente, houve um tempo muito difícil lá na antiga aliança. Houve um tempo de crise terrível. Mas porque essa mulher honrou um homem ungido de Deus, a crise não alcançou ela. A crise só te alcança se você for desonrar as unções que Deus já fez passar por sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus estava querendo ensinar isso para os discípulos, amado, e dizendo exatamente isso para ele. Olha, e outra coisa que eu acho mais lindo. Essa mulher, querido, ela disse, olha, eu tenho tão pouco. Jesus estava querendo dizer aos discípulos, rapaz, eu não quero que vocês me honrem com aquilo que vocês não têm. Mas aquilo que Deus já fez chegar nas tuas mãos, aproveita, mesmo que seja pouco, para honrar com o pouco. Porque, querida, às vezes o povo diz assim, eu queria tanto. Olha, pastor, como eu queria fazer essa construção sozinha. Mas eu não tenho. Isso não é honra, isso é lamento. Pastor, olha, se eu tivesse, se eu tivesse, isso não é honra. Honra é você pegar do que tem e dizer, pois daqui eu tiro. Esse negócio de estar se lamentando, se eu tivesse, isso não te leva a lugar nenhum, porque lamento não acrescenta um covo da tua vida. Aleluia. Aleluia. Então para com essa história. Sim. Lamento não te acrescenta em nada, querido. Aleluia. Honra, se Deus fez chegar esse meio copo d'água, eu só tenho esse. Agora, desse eu honro. Porque a beleza da honra não está no valor, em quantidade. Aleluia. Está naquilo que te custa. Aleluia. Amém, gente? Aleluia! Então honra não está ligada ao que você quer dar. Eu queria tanto. Diga comigo, isso não é honra. Honra está ligada. Amado, o que é que Deus já fez chegar nas tuas mãos? A honra provém disso. Em reconhecer o que Ele já te deu. Obrigada, meu Deus. Amém, gente? E aí é exatamente o que essa mulher estava fazendo aqui, não é? E é aquilo que honra é sempre dar o seu melhor. Diga comigo, nunca o pior. Aleluia. Aleluia. E aí, simplesmente, amados, a gente vê que a Bíblia diz que durou a crise durante 3 anos naquele lugar. Mas essa mulher não foi alcançada pela crise. Sabe por quê? Reconhecendo uma unção. A gente costuma dizer muito, da unção que você honra, é dela que você recebe. Mas sabe, querido, tem tanta gente dizendo isso da boca para fora e não honra com nada. Eu honro a unção que está na sua vida. Ei, honra não é só dizer não, honra é agir. Aleluia. Já pensou se essa mulher tivesse dito... profeta Elias, olha, realmente eu reconheço que tem uma unção na sua vida. Acho linda a unção, quando eu crescer quero ser igual a você.
É linda a unção que está na sua vida, mas infelizmente procure outra, porque se eu pudesse, eu até daria. Sabe, querido, que ela tinha morrido de fome? Mas tem outra coisa que a honra acompanha: ressurreição. Sabe que o filho dessa mulher morreu logo depois que ela honrou esse homem? E o homem foi lá e ressuscitou o menino. Porque sementes de honra estão ligadas a ressurreições. Deixa eu te perguntar, qual é a área na tua vida que está morta? Rossana, minhas finanças estão uma desgraça. Meu casamento é falta de semente de honra. Porque quem tem semente de honra, prova de ressurreição. Eita, aleluia. Amém, gente? Vocês estão aqui mesmo? Aleluia. Eu só quero lembrar para você que Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Era como se ele estivesse aqui ensinando isso para vocês, para honrar ele. Vocês estão entendendo isso? Meu Deus do céu, que homem bem resolvido. Aleluia. 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 Sabe, amados, eu tenho percebido que essa palavra que você tem recebido nesse ministério não se encontra por aí, não. O povo eu ando em muitos outros ministérios para fazer conferência. O povo está pregando por aí, só condenação. E eu vou te dizer, essa palavra é ungida. Aprenda a honrar, querido, pelo menos essa visão. Aleluia. Se você quer destravar a tua vida, aprenda a honrar a palavra que Deus tem te trazido e as autoridades que Ele tem constituído nesse lugar para te alimentar com um maná tão precioso como esse. Porque se você não honrar isso, você nunca vai provar de milagres na sua vida. E eu nem preciso dizer, assim diz o Senhor. Aleluia. 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 E simplesmente, vamos para o outro exemplo que ele deu. Eu vou voltar lá para Lucas, para ver o que Jesus continua dizendo aqui. Meu Deus. Em Lucas, no capítulo 4, né? Aí ele diz, olha, muitas viúvas, a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, né? Aí ele diz no verso 27, havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Agora, deixa marcado aí que a gente volta já para ver o final dessa história, dessa pregação de Jesus. Mas eu quero te mostrar o que é que ele está falando aqui a respeito de Naamã, não é? Eu gostaria que você fosse lá, abrir comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Para a gente ver o que é que Jesus fala de honra aqui a respeito de Naamã. Em 2 Reis, no capítulo 5, a Bíblia diz assim. Naamã, no verso 1, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E aí saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à senhora dela, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Olha a honra dessa menina, a unção que estava na vida daquele homem. Rapaz, esse homem é um homem bom, ele faz coisa boa, mas está leproso. Quem dera ele se expôs àquela unção. Se ele se encostasse perto daquela unção, ele seria curado. Aí Naamã não contou conversa, foi atrás da unção, porque ele nem era besta nem nada. E a Bíblia diz, no verso 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, essa questão de autoridade é tão séria diante de Deus,
que até aqueles que a autoridade envia, carrega a mesma unção e o mesmo poder. Então tenha cuidado quando você trata aqueles que são enviados pela autoridade. Porque às vezes você olha e diz, não é o pastor, não, eu tenho nada contigo, rapaz. Cuidado. Porque se o pastor está mandando alguém, com a mesma autoridade que ele tem, ele está mandando aquele enviado. E Naamã foi curado porque aquele homem recebeu da autoridade e levou. Vocês estão aqui? Aí presta atenção. Então, Eliseu mandou, né? Aí no verso 11 diz, Naamã, porém, muito se indignou. Você já recebeu um comando de uma autoridade e ficou indignado? Já foi conversar com o pastor, com alguma autoridade, e a autoridade não disse aquilo que você queria ouvir, e você saiu bicudo? Deixa eu te dizer, quem tem bico é tucano. Você é ovelha. Aleluia. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Só que a serva dele chegou e disse, mas Senhor, o que te custa? Se ele pedisse para fazer uma coisa difícil, o Senhor não ia. O que te custa obedecer? E o que Jesus está querendo ensinar isso com honra? Jesus estava querendo dizer, olha, deixa eu te dizer, aprenda a obedecer, ainda que indignado. Sabe, quando você ouvir uma coisa que você não quer, pode ficar tiririca, mas faça, honre a voz da autoridade. Ele estava ensinando isso para os discípulos, ele já sabia que tinha muita coisa que ele ia falar que os discípulos não iam gostar, não. Mas ele estava dizendo, pega a revelação desse homem. Ficou indignado, mas fez, e foi abençoado. Então deixa eu te dizer, faça com raiva, mas faça que você vai ser abençoado. Só não deixe de fazer. Aleluia! Aleluia! Amém, gente? Agora, deixa eu terminar de contar essa história aqui de Jesus, porque vai muito te abençoar. Obrigada, meu Deus. Aí Jesus diz assim, leva em consideração. Eu estou ensinando honra a vocês, então leve em consideração, aprende honra com essa mulher, aprende honra com esse homem, e no verso 28 diz assim, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Querido, quando honra é pregada, a ira toma conta. Tem gente que não aguenta ouvir sobre ira, sobre honra, porque honra é algo que incomoda o inferno. Aleluia. E sabe de uma coisa? E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, de para lá o precipitarem abaixo. Então Jesus ungido, ensinando o povo uma coisa que ia libertar, ia fazer eles receberem milagre do próprio Deus. E teve gente que ficou tão chateado que queria empurrar ele. Deixa eu lhe dizer, a ponta é bem aí, mas você não vai me jogar. Porque maior é aquele que está comigo. E se você está irado, eu quero te dizer, isso é um sentimento que se levanta para quem não gosta de honra. Você precisa decidir de que lado você está. Aleluia. Então, se o povo se irou com Jesus, que dirá comigo? Quem essa mulher pensa que ela é? Exatamente o que Deus diz que eu sou. Eu só quero te dizer, tem pessoas aqui que vão provar de milagres. Só porque vão considerar essa palavra. Ajustes vão ser feitos na sua vida ainda hoje. E você vai ver como vai ser a tua semana. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, tem cuidado da forma como você está olhando para as autoridades que Deus levantou para abençoar a tua vida. Amém? E quer saber de mais uma coisa? Nunca dispensa a honra, que é daqueles que estão cuidando de você, para outras pessoas. Aleluia.
Se passar um ministro por aqui, você quiser honrar, e essa honra não passou pelo teu pastor, não honre não, querido. Porque isso é uma desonra. Como é que tu vai oferecer para uma unção que vem de fora aquilo que tu nunca ofereceu para quem está aguentando tuas crecas? Aleluia, aleluia. Nunca honra um pastor auxiliar se essa honra não passou primeiro pelo pastor presidente. Aleluia. Vocês vão ficar com mais vontade de me precipitar. Aleluia. Amém. Queridos, isso é bíblico. Eu estou lhe ensinando algo. Porque, amados, às vezes, você está tão acostumado com a autoridade, que você já lida ele como algo tão comum, que você desonra, até com um convite que se faz, você nem está nem aí. Aleluia. Aleluia. Você sabe que quando Deus dá uma inclinação ou uma instrução para uma autoridade, por exemplo, para fazer um evento como esse, e a autoridade que cuida de você, que pelo menos, sabe que não é pastor que escolhe ovelha, é a ovelha que escolhe pastor. Agora, se você escolheu estar debaixo dessa unção, querido, honre pelo menos a sua decisão. Amém. Aleluia. Aí como é que você está debaixo da autoridade de um homem de Deus, e a pessoa faz um evento e diz, gente, vamos participar do evento, você não vem nem aqui, não dá nem satisfação. Eu te pergunto, aonde você pensa que vai chegar? Isso é uma desonra. Porque você não está honrando nem a opinião dele, nem tampouco a direção que Deus deu. Aí, eu sou próspero, é nada, querido, você não é nada. Nada vai me parar, vai. E como vai? Você que pensa que não vai. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom. Querido, um ambiente de honra é um ambiente de uma glória maior. Um ambiente de honra só nos traz benefícios. Aleluia. O Senhor é bom. Você precisa criar um ambiente de honra. Aleluia. Mulher com seu marido, filho com seus pais, ovelha com seus pastores. Isso é necessário, queridos. Não é uma opção, é uma necessidade. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós não estamos mais no tempo da igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Está passando por determinado tipo de coisa. Como doença, falta, isso não é mais para nós. E coisa só acontece na sua vida quando você abre uma porta de desonra. Aleluia. 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 Deixa eu te mostrar algo aqui. Glória a Deus pela Bíblia, não é? Vá para 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel capítulo 9. Rosana, essa ministração foi encomendada. Querido, a unção que está na minha vida, eu não vendo. Não troque nem dou. Eu não sei se você pode até não me conhecer, mas eu sou uma mulher de princípio. Eu tenho um compromisso com Deus e com homem nenhum aqui na terra. Com relação à unção. Aleluia. Amém. O pastor nem sabia o que é que eu ia. Graças a Deus que ele não perguntou. 1 Samuel, capítulo 9. Aleluia. O Senhor é bom. Eita, glória a Deus. Mas isso é uma matéria do rema. E você pode ser grandemente abençoado. Fazendo de novo. Eu vou te dizer uma coisa, querido. A simplicidade da obediência
vai te livrar da complexidade do sacrifício. Tem muita gente querendo fazer sacrifício. E se for para fazer sacrifício, aí eu vou para conseguir alguma coisa. Mas o simples fato de obedecer vai te livrar dessa complexidade, desses sacrifícios todos. Aleluia. 1 Samuel capítulo 9. A Bíblia diz, falando de um homem chamado Saul. E ele honrou o pai dele. A Bíblia diz no verso 2 do capítulo 9 que Saul, o pai de Saul tinha um filho cujo nome era Saul. Um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O povo diz que Saul era cearense. Porque ele se sobressaía do ombro para cima. Devia ser a cabeça. E também dizem que porque o verso 3 diz, se extraviaram-se a jumenta de Quis, e diz que no Ceará tem jumenta demais. Então está comprovado. Extraviaram-se as jumentas de Quis, né, o pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia, vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Então, Saul disse, eu vou voltar, porque senão vai ser duas preocupações para meu pai. A gente não achou as jumentas, ele está preocupado com as jumentas, agora vai ser a gente e as jumentas, né? Vamos voltar. Mas olha o que esse moço diz. Como é bom você estar associado com a pessoa certa. Diga comigo, como é bom ter amizade com a pessoa certa. Aí esse moço disse assim para Saul, porém ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus. Querido, se associa com alguém que verdadeiramente reconhece homens de Deus. Olha, nessa cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos fazer alguma coisa? Vamos lá. E ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Agora, presta atenção para o verso 7. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Olha aqui para mim. O homem disse, ei, tem um homem ungido, tem um homem de Deus aqui, ungido. Ele está pronto para nos direcionar. Aí Saul olha para ele e diz, tudo bem, se a gente fosse expor a unção desse homem, o que é que a gente tem mesmo para abençoar ele? Querido, crente não é para ser sanguessuga, não. Tem crente que é vampiro espiritual. Ele só quer sugar da unção. Sugar da unção. Eu quero te dizer, o que é que você tem feito para aqueles que têm te mostrado a direção? Porque tem gente que vem congregar, amado, nem o dízimo dá. Você não nasceu de novo para ser um parasita. Parasita é aquele que sempre se alimenta das coisas dos outros. Você nasceu de novo para ser uma grande bênção. Aleluia. Aleluia. E Saul disse, tudo bem, se a gente for para lá, para esse homem, o que é que a gente tem? Queridos, olha a honra. Ele é um homem de Deus. Deixa eu te dizer, Samuel não estava num birô com uma plaquinha cobrando, querido, para dar profecia, não. Mas isso vem de um coração grato quando sabe o que recebe. Honra sempre parte de um reconhecimento por dentro. Aleluia. Aleluia. Queridos, tem crente que só honra se o ministro se desgastar e ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para poder convencer ele que ele precisa dar uma oferta. Meu irmão, que vida desgraçada é essa? Aleluia.
Acho que você está dizendo, tomara que esse culto termine, pelo amor de Deus. Vai já terminar, vamos terminar aqui. Rapaz, se a gente for lá, o que é que a gente vai levar para esse homem de Deus? Porque o pão dos nossos alforjes já se acabou. E presente não temos para levar o homem de Deus. O que temos? O que temos? Diga assim para seu irmão, o que é que a gente tem? Para honrar. Aleluia, 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 aleluia. Estou pedindo a você para me honrar, não. Estou estimulando a você para honrar a unção, a autoridade que Deus enviou para esse lugar, para cuidar de você. Amém. Aleluia. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Querido, você tem recebido tanta instrução, tanta direção, tanta placa te mostrando o caminho. A minha pergunta é, que tipo de gratidão tem brotado do seu coração? Porque, queridos, eu sei a palavra que é pregada no Ministério Verbo da Vida. Eu posso não estar aqui para ouvir todo domingo, mas eu sei o que flui daqui. Aleluia, 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 aleluia. A gente é para estar nadando, pingando ouro, querido. Se a gente reconhecesse esses princípios. Diga comigo, Deus é um Deus de princípio. Aleluia, aleluia. E simplesmente, queridos, a Bíblia diz que esse homem estava lá, chamado Samuel. Agora tem uma coisa aqui maravilhosa. Quando Saul chegou lá, a Bíblia diz no verso 15, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel. Olha o que é que um coração disposto a honrar. Deus move do outro lado do mundo e já fala com a pessoa ao teu respeito. Ah, Deus não tem falado nada comigo. Isso é sério. Meu Deus, parece que o céu é de bronze, pois abra ele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus já tinha falado com Samuel. E olha o que Deus falou com Samuel. Amanhã, a essas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe. Ei, o que honra faz com você? Ei, a honra te coloca em lugares que só Deus pode colocar. Deixa eu te dizer, Saul saiu para ir buscar jumento. Ele não saiu como príncipe, mas ele tinha uma disposição tão grande no coração de honrar a unção. E um homem de Deus, que Deus disse, coloca ele como príncipe. Amados, às vezes você está esperando que uma coisa, a coroa caia na tua cabeça. Que alguém reconheça o teu chamado. Deixa eu te dizer, se disponha pelo menos a ir buscar o jumento para honrar alguém. Porque Saul saiu para buscar o jumento para honrar o pai. Mas ele não honrou só o pai. Ele honrou também a unção do homem de Deus. Se você não está disposto a honrar ninguém, como é que você quer, querido, que a posição chegue até você? Ei, nós pregamos aqui o que somos, o que temos e o que podemos. Mas não podemos pregar utopia. Se você não está disposto ao meu chamado, o pastor não me reconheceu, para mim tem cá para ensinar no rema. É mesmo, querido, vai buscar um jumentinho. Pergunta a ele se os banheiros estão prontos para lavar. Se Saul tivesse ficado em casa esperando a coroa cair na cabeça dele, ia cair? Só caiu porque ele se dispôs a sair para honrar. E passar para o pasto para buscar jumento não é nada fácil. Aí você já quer eu quero o meu ministério. Já passou pelo pasto, querido? Aleluia. Não vem posição se a honra não for adiantado. Agora, quando você se dispõe a honrar, não só com o serviço, mas com tudo que você tem, querido. Aí a coroa chega. E Deus fala, deixa eu te dizer, você viu aqui que posição, para se estar em posição de autoridade,
É outros homens que Deus fala para colocar? Quer que Deus fale com as autoridades daqui para lhe colocar em posição de autoridade? Hein? Rosana, eu tenho um chamado para ensinar. Olha, eu me identifico tanto com o Ministério de Ensino. Pois é, querido, vai ensinar as crianças do departamento infantil. Porque eu vou te dizer, se você não tem capacidade de ensinar uma criança, você não ensina a amarrar ninguém. Agora, se você se faz entender por uma criança, você está pronto para ensinar os adultos. Ah, não, eu não tenho chamado para ensinar a criança, pois você não tem chamado para nada. Ah, não, olha, com um menino não dá certo para mim, não. Mas a sala de aula do Rema, se não passar pelo pasto, a coroa não chega. A verdade é essa, e tem muita gente na igreja, inchada, estufando, querendo ir para outra igreja, porque lá alguém vai te reconhecer. Amado, se Deus não te reconhecer, não tem homem no mundo que faça nada por você. Oh, aleluia. O que é que vai abrir as portas para tudo na nossa vida? Diga comigo, honra. E Deus disse para Samuel, Samuel, coloca aí, unge esse homem como príncipe, porque eu vou precisar dele. Aleluia. 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 Diga aleluia. Você está vendo o que é você reconhecer autoridades, você ter um coração disposto a honrar, né? Você está disposto deixa eu te dizer, príncipe, naquela época em Israel, não ia atrás de jumento, não. Mas ele, sabe, queridos, porque tem gente que diz, eu tenho um chamado para isso, eu não vou fazer isso, porque eu sei o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu sou cabeça e não sou cauda. Mas, querido, o teu chamado não vai cair no teu colo. Você sentado, esperando que as coisas aconteçam sem fazer nada. Ou você decide honrar e valorizar as pequenas coisas que chegam nas tuas mãos para fazer. Ou você não vai chegar a lugar nenhum. E a honra às autoridades com aquilo que você já tem. São as portas abertas. Querido, nós podemos rasgar os céus para a nossa vida. Palavra da salvação. Diga glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Aleluia. Então, não se honra com desejo do coração, né? Não se honra com aquilo que não tem. Não se honra com lamento. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse. Para com isso, querido. Para com essas lamúrias. Faz alguma coisa com o que você já tem. Amém? E eu vou te dizer. Vocês podem terminar essa construção dentro de 2 tempos. Se existir uma gota de honra no coração de vocês. Por essa palavra e por essa visão que vocês têm recebido. Aleluia. Aleluia. Vocês fazem isso rápido. E fácil. E vocês vão provar de milagres. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E se você não quer fazer, não fica chateado com quem está fazendo, não. Porque uma vez uma mulher chegou para Jesus para honrá-lo. E aí um rapaz chegou para ele e disse, como é que ele está recebendo a honra de uma pecadora dessa? Aí Jesus chamou ele e disse, vem aqui. Eu cheguei na tua casa, cara, tu podia ter me beijado, tu não fez isso. Tu podia ter lavado meus pés, tu também não fez. Tu podia ter me ungido, tu não fez nada por mim. Tu podia ter feito e não fez. Agora essa mulher vem fazer e tu está chateado? Em outras palavras, tem muita gente que pode fazer muito e não faz. E está chateado com quem vai fazer. Eu acho melhor você ficar na sua. Porque senão você vai morrer antes do tempo. Ixi mesmo. Que a menina fez, ixi, querida, isso é verdade. Semente de desonra só te leva para a morte.
Para mais nada, eu não estou pregando palavra de condenação. Eu estou pregando uma palavra que vai te libertar, vai te salvar, vai te alavancar, vai fazer você prosperar. Medita nesses textos que eu li hoje. Amém? Amém mesmo? Fique de pé, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigada por sua palavra. Pai, abra os olhos do entendimento da tua igreja, meu Deus, para que o teu povo possa ver. Nós não precisamos ser paralisados. Nós precisamos reconhecer, ter um olhar favorável. Olhar, Pai, aquele olhar mesmo do próprio Deus para as unções que Deus coloca perto de nós. Senhor, eu te dou graças pelas as escamas espirituais caindo dos nossos olhos, para que a gente possa saber honrar como aquela viúva de Sarepta soube, com o pouco que ela tinha, que a gente saiba honrar como Naamã soube, em obediência à palavra de um homem de Deus. Pai, eu te dou graças, que a gente saiba honrar como Saul honrou. Obrigada, Pai, muito obrigada, por essa gratidão em nosso coração, para as unções que o Senhor colocou diante de nós, a gente possa ter um olhar favorável, para que a gente possa desfrutar de milagres aqui na terra.